E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e compartilhe, por favor. Prontos para mais uma exploração de tesouro, mas dessa vez não é o Kylie. Pelo amor de... Porém, é um tesouro que vale muito, talvez até mais. É o quê? Então chega de falar, segue a vinheta. Essa história começa no terreno gigante e inóspito do deserto do Novo México. Em novembro de 1937, um homem chamado Doc Noss tinha saído para caçar no Novo México. Mais especificamente, ele estava em uma colina conhecida como Pico de Vitória. Ao passo em que ele subia a montanha, ele acabou encontrando uma estrutura estranha. Coberto por uma pedra, ele encontrou uma grande passagem, talvez uma mina. Naquele momento, ele não sabia o que era, então ele decidiu entrar e checar. Entrando no buraco, ele percebeu a existência de uma escada de madeira e utilizou-a para descer. Descendo, ele descobriu um vasto labirinto e ele começou a avançar cada vez mais fundo naquela estranha caverna. Em uma das câmaras, Doc encontrou um velho baú que possuía entalhado em sua madeira as palavras prata selada. Estavam escritas com um inglês arcaico. Doc abriu o baú e encontrou uma vasta quantidade de moedas de ouro e prata, mas o que ele não sabia é que esse baú era apenas a ponta do iceberg. O tesouro total da caverna hoje foi estimado em um valor de mais de quase 2 bilhões de dólares. Eu não ouvi o que eu ouvi. O tesouro continua no Pico de Vitória. Doc Noss era um showman da medicina. Em 1933 ele se casou com a Ova Beckwith. Eles se estabeleceram e abriram uma clínica de tratamento de pés em Hot Springs, Novo México. Doc resolveu voltar ao local que descobrira com sua apelidada esposa Babe. E passaram todo o tempo livre pesquisando sobre aquele túnel. Doc acabou por descobrir várias cavernas que se interconectavam. Em uma das cavernas ele encontrou 79 esqueletos humanos empilhados. Em outra caverna, Doc encontrou 3 baús ovais que possuíam incríveis riquezas, joias, moedas e artefatos de valores inestimáveis. Em uma caverna mais profunda, Doc descobriu o que parecia ser uma pilha de barras de ferro sem valor algum. Ao informar para Babe sobre essas barras, ela o convenceu em trazer uma das barras. Inicialmente, Doc não queria, pois as barras eram muito pesadas, porém ele acabou levando uma à tona, pois encontrou uma barra relativamente pequena, e ele prometeu que não levaria mais nenhuma barra, pois eram muito pesadas e possivelmente não valiam nada. À luz do dia, eles examinaram melhor a barra, e limpando-a, uma luz amarela se revelou, e se perguntaram se aquilo era realmente o que parecia ser, ou seja, ouro. E se fosse ouro, eles estariam bilionários, pois na caverna existia uma grande pilha contendo cerca de 16 mil barras, e de fato eram de ouro. Um grande tesouro de ouro e outras relíquias vieram a parar lá dentro. Os tesouros poderiam pertencer ao Juan de Onat, o homem que fundou o Novo México como uma colônia espanhola. Segundo algumas informações, Juan havia acumulado um tesouro azteca de ouro, prata e joias. Seria esse o tesouro encontrado pelo Doc? Outra teoria é que um missionário católico chamado Padre Lahu, que operava minas de ouro perto do Pico de Vitória em 1797, armazenou seu ouro em uma caverna. Outra teoria acreditava que o tesouro do Doc poderia ter pertencido ao Maximiliano, o imperador do México na década de 1860. Ele supostamente tentou retirar sua riqueza do México quando soube de uma trama de assassinato, e a lenda diz que ele enviou um palácio cheio de objetos de valor para os Estados Unidos. Uma teoria final diz que o tesouro pertenceria a uma tribo Apache que havia invadido diligências carregando ouro extraído da Califórnia. Na primavera de 1938, 6 meses após Doc ter feito a descoberta, ele e Babe foram para Santa Fé para tentar legalmente tornar propriedade deles a descoberta. Eles entraram com uma reivindicação do tesouro.
Durante um período de 2 anos, Doc retirou ouro do local. Testemunhas dizem que ele havia levado mais de 200 barras de ouro. Ele passou a esconder as barras de todos, incluindo de membros da sua própria família. Naquela época era ilegal possuir ouro que não estivesse na forma de joias. O ouro era escondido de diversas formas, incluindo enterrado pelo deserto. Não é difícil de imaginar, mas Doc e Babe começaram a ficar paranoicos, porque o medo de serem roubados só aumentava. Ainda mais porque pessoas começaram a ajudar o casal a retirar o tesouro. Finalmente, no outono de 1939, Doc tentou abrir uma passagem e contratou um engenheiro de mineração chamado Montgomery. A ideia é que eles fossem para o pico para dinamitá-lo. Os dois começaram a brigar muito, pois possuíam pontos de vista diferentes quanto ao como o processo deveria ser conduzido. Finalmente, Montgomery conseguiu que sua ideia da carga fosse executada. Porém, quando a dinamite foi acionada, acabou causando o desmoronamento de todo o local, tornando impossível o acesso do tesouro pelo Doc. Ele passou de possuidor de um enorme tesouro para detentor de algumas dezenas ou centenas de barras de ouro. Por 9 anos, Doc Noss tentou no mercado negro vender o seu ouro, e em 1948 ele conheceu um homem chamado Charlie Ryan e fechou um acordo para vender 51 barras. Doc, temendo que Charles Ryan o cruzasse, perguntou a um conhecido Tony Jolly para ajudá-lo a enterrar o ouro em um novo esconderijo. E esconderam o ouro no meio do deserto e enterraram 20 barras. No dia seguinte, Doc e Charles Ryan entraram em uma discussão e Ryan apontou uma arma para Doc. Doc saiu correndo, porém acabou sendo baleado e morreu instantaneamente. Por 3 anos, Babe Noss e seus filhos esforçaram-se para limpar a passagem do tesouro. Em 1952, quando estavam a menos de 12 metros da abertura, um desastre ocorre novamente. O estado do Novo México foi forçado a renunciar uma vasta área do território, por conta de um teste de uma operação militar que visava testar mísseis. Essa operação recebeu o nome de White Sands Missile Range. Infelizmente, o Pico de Vitória estava dentro dessa área de testes, e o local foi classificado como uma área de segurança nacional. Babe e sua família foram impedidos pelos militares de poderem visitar a área. Apesar disso, Babe continuou solicitando permissão ao governo para voltar a conduzir escavações e reabrir a caverna do tesouro. Porém, seus esforços foram em vão. Todos seus pedidos eram sempre negados. Funcionários desse projeto e da Força Aérea do Condado, da Holman Air Force Base, acabaram encontrando uma caverna no Pico de Vitória e relataram ter encontrado uma sala cheia de barras de ouro. Apesar de ser uma área proibida para todos os funcionários, eles conseguiram chegar no local utilizando a desculpa de estarem caçando no deserto. Assim, eles conseguiram entrar na área e depois de passar muito tempo, muitos fins de semana, eles acabaram encontrando uma entrada no pé da montanha. Passaram agosto e setembro cavando na entrada. Depois de muita escavação, entraram na sala e lá encontraram 2 grandes pilhas de ouro. Também descobriram outra sala que estava ao lado, que era um pouco menor. No meio dessa sala também havia uma pilha de ouro em formato de pirâmide. Porém, eles resolveram não tirar nenhuma barra de ouro naquele momento, pois eles eram militares e estavam no meio de uma faixa secreta de lançamento de mísseis. A última coisa que eles queriam fazer era colocar em risco a descoberta deles ao remover algo prematuramente, e resolveram se planejar para retirar as barras de ouro depois. Eventualmente, os superiores desses funcionários acabaram descobrindo que eles encontraram algo em uma mina, e eles tiveram a permissão de explorar negada. Então eles tomaram medidas para garantir que ninguém mais pudesse pegar o tesouro. Eles voltaram lá no local e dinamitaram a entrada. Um ano depois, o secretário do Exército criou uma operação militar ultra secreta no Pico de Vitória. Em 1961, Babe Noss, juntamente com o estado do Novo México, entraram com uma liminar contra o exército para impedi-los de escavar no Pico de Vitória. Em 1963, o exército procurou direitos exclusivos ao Pico de Vitória, incluindo direitos minerais. O estado do Novo México negou o pedido ao exército, porém mesmo assim era possível observar pelas fotografias aéreas como ainda existia proliferação de estradas cruzando o pico.
Outros caçadores de tesouro acabaram descobrindo sobre o ouro escondido do Doc, e um grupo anônimo contratou o advogado de Boston, F. Lee Bailey. Eles estavam buscando permissões do procurador-geral John Mitchell para poder escavar no pico e também para poder vender barras de ouro. O segredo do ouro tornou-se então público. O grupo anônimo era formado por militares e ex-militares que estavam tentando fazer um acordo com o governo. O exército finalmente permitiu que um grupo de requerentes, incluindo Babe Noss, clientes do F. Lee Bailey e aviadores, bem como representantes da nação Apache e os supostos herdeiros de Jesse James, entrassem para realizar em 1977 uma expedição de 10 dias. Liberados pelo profissional caçador de tesouro Norman Scott, seu objetivo era determinar de uma vez por todas se realmente existia um tesouro no Pico Vitória. Pesquisas iniciais não encontraram o tesouro. Porém, durante as expedições, Lambert Dolphin, um cientista geofísico de Stanford, realizou testes de radar de solo para determinar se havia uma câmara subterrânea nas profundezas da montanha ou não. Em seu radar, ele pôde verificar umas respostas em uma profundidade de mais ou menos 100 metros. Segundo Lambert, isso poderia indicar que de fato ali existia uma grande caverna na base da montanha, justamente no local identificado originalmente por Doc Noss. O tesouro na montanha não foi encontrado ainda. A expedição foi a última que ocorreu de forma oficial. As riquezas que Doc encontrou ainda estão enterradas em algum lugar no deserto do Novo México. Os herdeiros de Doc nunca recuperaram qualquer barra de ouro. Porém, Tony Jolly, o homem que ajudara o Doc a esconder as barras no deserto, voltou anos depois e recuperou 10 barras de ouro, reforçando ainda mais a história. Após mais de 50 anos de lendas, controvérsias e intrigas, os herdeiros do Doc e Babe Noss ainda estão lutando na justiça por seus direitos de serem donos do pico e poderem tentar abri-lo. Será que eles um dia conseguirão os direitos para voltar lá? E se sim, os tesouros ainda estarão lá? O maior tesouro moderno que o mundo jamais conheceu pode estar enterrado lá.